Bom dia com Bíblia. Hoje nós vamos comentar a respeito da novela da Record, Gênesis, que é um prenúncio das coisas que vão acontecer aqui na Terra nos últimos dias. Coisas que aconteceram lá no Antigo Testamento, em Gênesis, ali nos capítulos 5, 6, 7, falando a respeito do dilúvio. Vamos comentar aqui em cima da palavra de Deus. Tenho assistido a novela, tenho acompanhado alguns capítulos já, que fala sobre o dilúvio, sobre o juízo de Deus. Em Gênesis capítulo 7, o Senhor diz assim: Depois o Senhor Deus disse a Noé: Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. Aí vamos para o versículo 13. Nesse mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na barca, junto com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, e os que se arrastaram pelo chão, e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca. De 2 em 2 entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. Foi Deus quem fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu, levantou a barca e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé, os que estavam com ele na barca, ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Queridos, para quem não sabe, Noé pregou durante 120 anos para aquela geração, e eles não creram. Eles achavam que Noé estava brincando. Ele foi desdenhado, chacota de várias maneiras que vocês pensarem, fizeram contra Noé e sua família. Eles não creram. Aquelas pessoas daquela época, eles sabiam da existência de Deus, porque com a queda de Adão e Eva, ali em Gênesis 3, o Senhor diz na sua palavra: de hoje em diante, eles serão como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O homem tem o discernimento do bem e do mal. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz isso, que todo homem tem noção da criação de Deus. Não existe um homem sequer na terra que não tenha conhecimento do bem e do mal. Aquelas pessoas acreditavam em Deus, mas eles não temiam a Deus, não temiam no juízo que estavam por vir. A Bíblia diz aqui que a porta da arca foi fechada por Deus, porque eles não creram. Aquelas pessoas daquela época achavam, como as pessoas de hoje, Deus é bonzinho, Deus é amor, não vai vir juízo. Mas eles não creram em Deus, no juízo de Deus, não se arrependeram dos seus maus caminhos, como a Bíblia diz. Ainda na palavra de Deus, lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 26 em diante, assim diz o Senhor:
como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias antes da vinda do Filho do Homem. Aqui já no Novo Testamento, aqui, né, ali os apóstolos nos alertando, como foi no tempo de Noé, assim será nos dias de hoje. Tem muitas pessoas ainda que não creem na volta de Jesus, não creem que Jesus vai voltar e que haverá um juízo de Deus sobre a terra, um juízo sobre aquelas pessoas que não creem no Evangelho da salvação, que não creem em Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus é amor, mas que Ele é justiça e fogo consumidor. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Aqui estão falando de festas, de farras, não que não é para a gente fazer festa, para a gente comemorar, mas que o povo daquela época, o povo não queria saber de Deus, assim como nos dias de hoje o povo não quer saber da palavra de Deus, o povo não quer se arrepender dos seus maus caminhos, e sem arrependimento, queridos, em Jesus Cristo não há salvação. A Bíblia, ela fala, ela é bem clara, de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre o arrependimento dos nossos pecados. Hoje nós temos Jesus, que podemos correr até Ele e nos arrepender de nossos pecados. O Senhor sempre avisa do juízo que está por vir. O Senhor avisou lá no Antigo Testamento, na época de Noé. O Senhor avisou ali em Sodoma e Gomorra. Ele usou Ló para avisar as pessoas daquela época, que também não creram. Sabiam da existência de Deus, mas não se arrependeram. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 14, que Ló avisou a sua família, avisou os seus genros, porém os seus genros não creram e acharam que Ló estava brincando. E veio o juízo de Deus e consumiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. E nos últimos dias, aqui na terra, queridos, com a volta do Senhor Jesus, a terra não vai mais ser consumida por água, não vai haver mais dilúvio, mas a Bíblia diz que vai acabar em fogo, que a terra vai se derreter em chamas. O que devemos fazer para escapar desse juízo? É crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrepender dos nossos pecados. Deus sempre enviou profetas para falar com o seu povo. João Batista, ele pregava o arrependimento dos seus pecados, conversão, crer em Jesus Cristo. João Batista foi um homem que falou abertamente para nós nos arrependermos dos nossos pecados, porque sem arrependimento de pecados não há salvação. Temos que crer em Jesus Cristo, crer que vem um juízo de Deus sobre a terra, que Deus, Ele é juízo e fogo consumidor. Simplesmente, apenas crer na existência de Deus não me traz a salvação. Jesus não é uma religião. A minha religião, a sua religião não nos salva. O que nos salva é Jesus Cristo. Ele hoje é a arca. Ele está de braços abertos esperando você para se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregue a sua vida a Ele. Bom dia com Bíblia. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like ou o seu dislike.